Então, para a gente começar então a abordagem, eu quero só esclarecer a questão da pesquisa, né, que o pessoal da universidade pediu que eu divulgasse isso. Eu esqueci de falar na minha biografia nas palestras anteriores. A gente participa agora de um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo, e esse grupo de pesquisa está ligado a mulheres e pessoas vítimas de violência. Então a gente utiliza a psicanálise como ferramenta de socorro num grupo chamado FORDAN. É um grupo dentro dos cursos de educação física e de ciências sociais que trabalha com pessoas vítimas de violência. É formado por vários profissionais, advogados, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, e eu entro, a minha linha de pesquisa lá dentro é no campo da psicanálise como ferramenta de socorro. Então essa é a nova atividade. Quando a gente não tem nada para fazer mais, quando eu sou uma pessoa muito desocupada, aí ganhei mais essa atribuição. Começamos faz um mês, aí uma vez por mês eu me reúno com os alunos, os professores, pesquisadores, e a gente faz esse trabalho lá na Universidade Federal do Espírito Santo. E a outra novidade é que eu tenho 2 aplicativos. Um chamado Psicanálise, você digita Psicanálise, vai aparecer uma foto do Freud com uma foto minha dentro da foto do Freud. Esse aplicativo tem mais de 100 palestras ligadas à psicanálise, num projeto chamado Democratizando a Psicanálise. E agora também tem um aplicativo chamado Espiritismo, tem a foto do Kardec, bem grandão, Kardec e Jesus, e eu pequenininho lá dentro, que também o meu filho está canalizando para lá, concentrando lá todas as palestras espíritas, que são mais de 200, que estão no YouTube, né, que são 30 anos de trabalho. Isso no sistema Android, no Play Store. E para quem tem iPhone, que é a maioria de vocês, aí vamos ter que contar com o patrocínio do nosso amigo Fabrício. O Fabrício, que é lá do qual lugar que ele mora? Getú. O Fabrício, que é do Getú, ele nós vamos trabalhar para entrar na OS, né, no OS do iPhone dos Estados Unidos, que é diferente. Então esses 2 aplicativos também vão ficar disponíveis no iPhone, de acordo com o patrocínio e a ajuda do Fabrício. Tá bom? Isso tudo tem custo, né? Então por isso que eu estou vendo, eu não sei como é que é, quanto o pessoal da Apple cobra para isso, né? A gente vai trabalhar com isso daí. Então, mas quem tem celular Android já sabe que clicou lá Play Store e vai achar lá psicanálise ou então espiritismo, e vai ter lá todas as minhas palestras disponíveis, inclusive essa. O meu filho, ele converte e joga lá dentro, tá bom? Bom, feito esses esclarecimentos, que eu achei interessante fazer, vamos começar a pensar na tristeza. Mas você vai falar que é para ser feliz hoje? Começar pela tristeza? Sim. Porque a tristeza, ela é um elemento fundamental na construção da felicidade. Para a gente ser feliz, a gente precisa viver a tristeza. Nessa onda de depressão que tem tomado conta da humanidade, nós temos fugido da tristeza. Porque a gente associa tristeza com depressão, ou tristeza com contrário à felicidade, tristeza com infelicidade. A tristeza não é uma coisa nem outra. A depressão é uma tristeza profunda, mas não é aquela tristeza habitual. Então a gente às vezes até brinca com a depressão, a pessoa fala, hoje não conversa comigo não, que eu estou meio depressivo. Brincando, porque depressão é uma doença séria, né? Ou então, estou meio deprê. Aí a pessoa que tem dificuldade com a língua portuguesa fala, eu estou meia deprê, né? Que é pior ainda, seria a meia do sapato que está com depressão, não ela, né? Então, enfim, essas coisas fazem com que a gente tenha fugido da tristeza. E a fuga da tristeza, ela também se dá por interesses capitalistas. Por quê? O triste não consome. Porque a tristeza é uma viagem para dentro. Então o triste não compra roupa. Uma mulher triste não compra roupa. Imagina a mulher no shopping, triste.
não vai comprar nada, nem comer ela come. Então é um prejuízo danado para o sistema capitalista. E nós estamos aqui na capital do capitalismo, não querendo ser redundante, que é os Estados Unidos da América. Então, se no mundo todo o triste é um problema, aqui deve ser mais ainda. Então não podemos alimentar a tristeza. E isso é, então, vinculado na mídia, nos meios de comunicação, para que a tristeza seja combatida. Porque ela não é boa, porque a pessoa não consome. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar mecanismos de fuga da tristeza. Mecanismos de fuga da realidade. Porque é só na tristeza que a gente vive a realidade íntima. O que é a depressão? É uma tristeza teimosa. Primeiro aparece em forma de tristeza, nos convidando a olhar para dentro de nós. E aí o que a gente diz? Não tenho tempo. Eu preciso business. Não é assim que vocês dizem aqui? Eu preciso ganhar dinheiro. Eu tenho mais o que fazer. Eu preciso cuidar dos filhos. Eu preciso da casa espírita. Eu tenho mais o que fazer do que ficar triste. Então a gente não escuta a tristeza. E ela fica lá batendo na porta. E aí sim, ela se converte em depressão. Ela por si só não é uma doença. Ela é um estágio natural. Ninguém pode ficar alegre a vida inteira. Só se for. Tinha uma professora, na última faculdade que eu lecionei, e aluno, principalmente o universitário, ele tem pacto com o diabo. Né? É um bicho que realmente não presta, o tal do aluno. Ele tem pacto com o diabo. Claro que eu estou brincando, viu, gente? Trabalhei com eles durante 35 anos. Eu amo ser professor. Até hoje sou, só que agora do curso de psicanálise. Então, os alunos, eu sou muito cúmplice deles, sempre fui, né? Eu nunca fui passar os professores. Eu ficava sempre, quando acabava uma aula, a primeira aula, os alunos me prendiam na sala deles. Aí quando pensava que não, já estava na hora do início da segunda aula. Aí a turma seguinte vinha me buscar para eu ir para a sala deles. E aí eu ficava, meu carro era o último a sair do estacionamento. Quando eu chegava, aquele monte de carros, 5.000 carros. De repente eu olhava e estava solitário, todo mundo já ia embora. O vigia me expulsava da faculdade, porque os alunos me prendiam, querendo falar das questões deles. Então, eu era muito próximo dos meus alunos, sempre fui muito próximo deles. E aí um grupo de alunos falou: professor, tem uma professora aqui na faculdade que ela ri o tempo todo. Ela ri. Eu não sei por que ela ri, cara. É uma felicidade que eu não sei de onde que nasce. É a professora feliz, mas debochando, obviamente, né? Mas como é que é? A professora chega assim: boa noite, meus queridos alunos, tudo bem com vocês, meus amores? Sempre rindo. Não tem nada que faz a professora ficar triste. E aí falaram da professora. Eu disse: não faça isso, não fale. Olha, eu nem escutei o que vocês falaram. Falta de ética, eu sou professor também. Resultado: houve um acidente. O irmão dessa professora faleceu no acidente. Quando eu digo que eles não prestam, vocês acham que eu estou exagerando. Sabe o que eles falaram? Vamos ver se ela vai ficar feliz hoje com o irmão que morreu. Sério? Aí, quando foi na aula seguinte, eles me contaram a cena. Que ela chegou e disse: boa noite, queridos alunos. Aí uma aluna levantou a mão e disse: professora, nossos pêsames, ficamos sabendo que o seu irmão sofreu um acidente e faleceu. É verdade? Ela disse: realmente, eu perdi meu irmão. É claro que não é assim, né? Eles estavam debochando. Então, quer dizer, ninguém pode viver assim. Ninguém pode viver assim. Ela perdeu o irmão. Talvez nem devia ter ido trabalhar, um exemplo. Então a gente precisa viver a tristeza. A tristeza tem que ser acolhida por nós. E eu digo que a tristeza é como visita. Você tem que dar atenção. Não é assim que a gente faz com a visita? Vem lá no Brasil um familiar. Então você vai no supermercado, compra, né, queijo, compra presunto, 2, 3 tipos de suco, bolo. Nossa, eu comi um bolo tão gostoso na casa do Carlos. Aí a gente pensa assim:
Caramba, sabe o que eu pensava? Eu viajo há 30 anos, então no começo eu era mais ingênuo, né? Eu dizia assim, caramba, esse pessoal come bem para danar. Quando eu ficar rico, eu vou comer desse jeito também. Fruta, 3 tipos de suco. Lá em casa a geladeira tem vezes parece um aquário, só tem água. E eles não, a geladeira está sempre cheia. Até que um dia eu cheguei mais cedo e peguei os meus anfitriões de surpresa. E a geladeira estava igual aquário, e ela estava desesperada e me pediu uma marido para me distrair. Eu falei, quer dizer que não é assim não. Então visita, a gente cuida bem, a gente faz sala. Como é que foi a viagem? Deixa a pessoa contar. Passa um dia, passa 2, uma semana. Aliás, não chega nem uma semana. Aí a coisa começa a ficar complicada. Porque a visita mexe com a nossa rotina. O Luiz já está pensando assim, meu Deus, será que o Luiz vai embora ou não vai, gente? Nós ligamos para o Carlos. E aí o Luiz falou, Luiz, fala você, que o próprio Luiz está sem graça. Nós vamos voltar para a casa do Carlos hoje. O Carlos, quando eu penso que eu me livrei da Luiz, ele volta, igual um bumerangue, né? Então chega uma hora que você quer que a visita vá embora. Um amigo fez uma comparação horrível, disse que visita é igual peixe, passou de 3 dias, complica. Então você coloca a vassoura atrás da porta, dizem que é uma simpatia. Então se você tiver visita que não quer ir embora, faça isso. Diz que se você botar a vassoura de cabeça para cima, atrás da porta, a visita vai embora. É uma simpatia, entendeu? É um pemba para a visita ir embora. Claro que é crença popular, mas dizem que funciona. Então visita é assim. A gente trata bem, cuida bem, mas a visita tem que ter data de validade, tem que ter data para ir embora. Imagine vocês que trabalham pra caramba aqui nos Estados Unidos, chega um familiar, um amigo do Brasil e diz, vim te visitar, vim passear aqui nos Estados Unidos, nesse litoral bonito de Rayane. Você teve, não foi dessa vez? De Rayane, que eu estava falando, Riane. O pessoal vem hoje, não, Luiz, é Rayane. Rayane, né? E tal. Rayanes? Pô, Luiz, eu não acerto, não. Rayanes. Então, imagina. Aí você fala assim, e você vai ficar quanto tempo, querida? Aí ela assim, não sei. Estou pensando. Já pensou? Que horrível. Então, visita tem que ter data para ir embora. Tem que vir, tem que ir embora. Tristeza também é assim. Se ela não for embora, aí é depressão. Mas quando a tristeza chegar, conversa com ela. Não tenha medo dela. Ela não faz mal. Ela é amiga tanto quanto a alegria. Ela é parceira quanto a alegria. Assim como o calor e o frio aqui. Eu sei que você ficou doido para vir o calor, mas ele vem forte. Oh, saudade do frio. Né? Os dois são gostosos. Há quem goste de frio, há quem goste do calor. Mas ele precisa dos dois. O calor, hoje... Não sei se vocês repararam, as flores já estão surgindo. Né? O mesmo local que eu passei ontem, que estava sequinho, hoje já estava colorido. Então, sol é bem-vindo. Mas, por exemplo, lá no Nordeste brasileiro, eles vão dizer o contrário. Percebe? Então, a gente precisa dos dois. Então, escute a tristeza. Dê atenção a ela. Dê atenção a ela. Opa, se de qualquer coisa eu diria. O som é melhor que cansa menos a voz, mas qualquer coisa. Isso. Oi. Então, dê atenção à tristeza. Escuta ela. Tristeza, o que é? Porque a tristeza, gente, é uma viagem para dentro. Na tristeza, a gente avalia o nosso projeto espiritual. Ok? Quando nós viemos para cá, nós planejamos. Eu vou dispensar. Quando nós viemos para cá, nós planejamos tudo. Planejamos com quem íamos casar. Aí metemos os pés pelas mãos e casamos com outra pessoa, bagunçaram, casou muito rápido.
ou buscou a sensualidade, ou buscou o dinheiro e não era isso que a gente tinha que ter buscado. Mas enfim, nós planejamos com quem íamos casar, quantos filhos teríamos, qual seria a nossa profissão. Esse tripé, ele é importante. A profissão, quantos anos você trabalha, Luiz, na mesma profissão? 40 anos. 40 anos, não são 40 dias. Ou seja, o dobro da idade dele tem 18. Então, veja bem. Então, a profissão é importante. O casamento é importante. O casamento é o acontecimento mais importante da nossa reencarnação. Não é o filho, é o casamento. Porque sem o outro você não tem filho. Bem que tem gente aí tendo sempre, mas tudo bem. Mas, então, o casamento é importante, o filho é importante, a profissão é importante. Tudo isso é planejado, gente. O mundo espiritual não é uns improvisadores. Vamos para lá. O que você acha de mudar de ideia igual eu e o Luiz? Vamos para cá agora. Não, o mundo espiritual não trabalha igual o Aloysio e o Luiz, não. Eles são organizados. Porque são vidas. Se Maria vai casar com João, eu tenho que organizar, porque se João casar com a Sônia, a Maria vai ficar sem marido. Eu vou ter que arrumar um marido para Maria. E se eu arranjar o José, aí a Penja vai ficar sem marido. Entendeu que balaio de gato que dá? Então é importante, o mundo espiritual tem tudo muito planejado. Aí a gente reencarna. Aí a gente pode voltar no livro A Gênese, capítulo 14. Ou então, para ficar mais claro, vamos no livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz. É tudo muito planejado. E André Luiz vai explicar para a gente, que é linda a explicação, como é que funciona a reencarnação. Naquela experiência do Segismundo, né, e seus pais. Segismundo, ele chega perto de alguém, de um terapeuta dele, que vai dizer, por isso que eu falo, eu estou empregado aqui, se eu morrer eu continuo empregado. Essa é a vantagem, né? Porque tem psicanalista do outro lado também. E aí Segismundo, o psicanalista do Segismundo vai dizer, Segismundo, vamos fazer aqui uma retrospectiva. Você lembra quando você era adolescente? Aí ele fala, eu lembro, que gostoso, fazia isso, fazia aquilo. Aí o perispírito, ó. Agora você lembra quando você tinha 8 anos de idade? Que você estava indo para a escola. Aí, que legal. Porque o perispírito, ele é plasto. Ele é elaborado pela mente. Então, à medida que ele pensa, no caso do espírito, ele pensa com 8 anos, o perispírito dele fica com 8. Agora, você lembra quando você aprendeu a andar? Aí, até ele ir regredindo e chegar na condição de uma gota, ou mais, ou melhor, menos do que uma gota, que é do tamanho de um ovo, um óvulo fecundado. Quando ele chega nesse ponto, é o momento em que o espermatozoide do pai dele está indo em direção ao óvulo da mãe. Tudo isso planejado pelo mundo espiritual. Raquel estava cuidando do lar sozinha. O nome do pai dele, que eu não lembro, não, Adelino, isso. Adelino só queria ganhar dinheiro. Não parece com ninguém que vocês conhecem, eu tenho certeza. Adelino só queria ganhar dinheiro. E Raquel é que cuidava do culto no lar, das atividades. E então, Raquel, o irmãozinho, né, do Segismundo fala, que é o outro filho, fala para o Adelino, papai, eu queria tanto que o senhor participasse do nosso culto no lar hoje. E aí o Adelino dá um jeito de se desembaraçar dos compromissos e participa do culto no lar. E aí há uma aproximação afetiva com Raquel. Aí começa aquela história, né? O Adelino deve olhar para Raquel e dizer, Raquel, hoje, né, querida? Depois... Porque a gente tem uma visão judaica cristã do sexo. O sexo pecaminoso. Mas o sexo é o principal instrumento para a reencarnação. E ele não é só para a reencarnação, ele é para o prazer. Porque não tem problema você sentir prazer. Você ter prazer. É o prazer que move a gente. É o prazer que me faz
andar, sair da minha terra, deixar minha família e estar aqui com vocês. Para mim é prazeroso, né? Ficamos até 9 horas da noite lá, o pessoal do restaurante botou a gente para fora, não, 9 terminou, 9h30 terminou o curso, né? Ficamos até meia-noite comemorando o aniversário do Luiz, e depois saímos dentro do restaurante e ficamos no sereno, aí depois minha garganta começou a arranhar, que eu não posso ficar muito tempo sereno. Mas o que faz tudo isso? O prazer, a libido. É o mesmo prazer de transar, é o prazer de psicografar, é o prazer de pintar, é o prazer de fazer a caridade, de aplicar o passe. Então não é proibido sentir prazer. E aí Adelino e Raquel vão namorar, se é que vocês entendem, namorar. E aí, resultado, o espermatozoide tem ali 72 horas, segundo os pesquisadores, para poder achar o óvulo. Agora, curioso é o seguinte, são milhões de espermatozoides e só um óvulo. A mulher ela tem uma quantidade limitada de óvulo, ela já nasce com tantos ovos. A galinha bota ovo todo dia, todo mês, sei lá, mas a mulher já tem a quantidade de ovo certinha dentro dela. Ela não bota ovo porque o ovo já está dentro. Então, uma vez por mês, um ovo daquele desce. Não, é óvulo, vai virar ovo depois. Um óvulo daquele desce, né? Às vezes desce mais de um, mas via de regra desce um. E aí o espermatozoide tem que perfurar aquele óvulo para virar ovo. E qual é o espermatozoide que perfura? Lembra na Olimpíada? O mais rápido, o mais esperto, o mais lento também, não, óbvio. O mais saudável, o que vocês acham? Também não. Então, qual é o critério? O critério do reencarnante. É o Segismundo quem imanta o espermatozoide que vai formar o corpo dele. Isso inconscientemente, mas ele atrai. Como nós atraímos um monte de coisa ruim inconscientemente. A minha esposa, quando a gente começa a pensar em uma pessoa problemática, não pensa, Luísio, senão vai atrair, é porque ela bate na porta. Então, a gente atrai. E aí, Segismundo vai atrair o espermatozoide que ele precisa. Se ele atirou em alguém na vida passada, atirou, por exemplo, no ouvido, ele viu a bala sair do revólver, ele vai atrair o espermatozoide que vai torná-lo surdo, porque ele sabe que lesou o outro. Então, ele atrai o espermatozoide adequado. E aí, o espermatozoide entra no óvulo, vira o ovo e começa o processo. E aí é atraído. Nessa miniaturização, ou seja, a redução do perispírito, provoca a perda da memória consciente, o esquecimento. E então a gente não lembra quem fomos na vida passada. Memória consciente, porque nada se perde no nosso psiquismo. No entanto, a memória inconsciente permanece. Como é que ela se manifesta em nós? Através dos sentimentos, que se transformam em emoções. Então nós lembramos de tudo. Nós somos um computador perfeito, que lembra de tudo que aconteceu durante a nossa vida, e na vida passada, e nas vidas e vidas e vidas. O nosso psiquismo é como se fosse, o Dr. Jorge Andréa compara uma cebola cortada no meio, aquelas camadas da cebola, a cebola chegou, a família bonita, estava sentindo falta da Ana Lua, então agora vocês vão ser os pais da Ana Lua, é assim que funciona. Então, aquela cebola, e aquela camada de fora da cebola, aquela camada sequinha que protege a cebola, é a consciência, fininha, fraquinha, não lembro de nada. E as camadas branquinhas de dentro é o inconsciente, começando pela atual encarnação, a anterior. O miolo da cebola é quando nós vivíamos no reino mineral e no reino vegetal. Veja aqui, aparelho fantástico. Depois tem algum imbecil que disse que não acredita na existência de Deus. Então, então não perde nada, fica tudo guardado nesse HD extraordinário que é o psiquismo humano. Nós não lembramos de tudo. Não lembramos com a consciência, mas lembramos com os sentimentos. Se você quer saber quem você foi, é só se olhar no espelho e analisar
os seus impulsos, as suas características. E aí você vai saber quem foi. Uma amiga lá de Seropédica, Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, ela estava narrando o seguinte: quando ela assistia o Jornal Nacional no Brasil, naquela época, hoje não acontece mais isso, dava muita notícia ruim, hoje melhorou, né? Vocês sabem que melhorou. Então dava muita notícia ruim. E então quando dava notícia de assalto, e às vezes o bandido era preso, ela dizia, que burro. Ela pensava, ao assistir a reportagem, se ele fizesse de tal maneira, eles não teriam pego ele. Aí um dia ela falou, gente, minha mente é uma mente criminosa, é mente de ladra, eu devo ter sido assaltante. Então, quer dizer, é só a gente se analisar que nós sabemos quem nós somos. Então vem em forma de sentimento, para registrar. Então, quando nós entristecemos, a memória volta e aí a gente lembra do que nós planejamos. E aí é a hora da gente dialogar com a nossa tristeza. O que eu estou fazendo aqui? O que é que eu vim fazer aqui na Terra? A razão da existência. O que é que eu vim fazer? Por que eu estou triste? Porque é só na tristeza que eu vou fazer isso. Como está meu casamento? Como está a minha relação com os meus filhos? Como está a minha relação profissional? Como é que está a minha atuação no centro espírita? Vocês acham que alguém com dinheiro no bolso, tomando uísque lá em Miami, ele vai pensar como é que está o casamento? Ou como é que está a relação dele com o centro espírita? Não vai, gente. Não vai. Mas aí um filho adoece, ou o filho vai para droga, aí a gente, meu Deus, como é que eu estou cuidando do meu filho? Como é que eu eduquei ele? Qual é o nível de proximidade com ele? O pai chega desesperado no meu consultório e diz, Aloysio, eu descobri que eu estou longe do meu filho, como é que eu faço para eu aproximar dele? Abraçar ele? Ou talvez nem chegue a essa conclusão, ele chega dizendo, o que eu vou fazer? Meu filho está longe. Eu digo, chega perto dele, abraça ele, chora com ele. Mas eu não tenho hábito de fazer isso. Percebe? Então ele começa a questionar a proximidade com o filho. Meu casamento não está bem. Estou numa crise. Tem a crise dos 7, dos 8. Realmente existe, até os 10 por aí. Tem uma crise aí que acontece. Porque a paixão acaba e nasce o amor. E o amor é diferente da paixão. É só a gente analisar o Lusíadas de Camões e a primeira carta de Paulo ao Coríntios. O que é a paixão? Diz Camões, é um fogo que arde, arde, parece me consumir. É o amor de Camões. Qual é o amor de Paulo? É calmo, é leve, é suave, não busca o proveito próprio, é generoso. Não se rejubila com a injustiça, não é ambicioso. Eu podia falar todas as línguas, mas se eu não tiver amor, seria como metal que soa, ou o símbolo que retine. Percebe a diferença? Paulo fala do amor, Lusíadas fala Camões fala da paixão. Aos 7 ou 8 anos a paixão some, desaparece. Sabe aquela insegurança? Acabou. É a estabilidade. Por isso que quando a gente morde o fruto proibido, quando a gente dá uma bocada no fruto proibido, e esse fruto não é a maçã, que a maçã não faz mal, pelo contrário, ela faz bem para mim, eu, por exemplo, sou diabético, a maçã ajuda a combater a diabetes, mas quando a gente morde o fruto proibido, qual é o fruto proibido? A pulada de cerca, o sexo fora de casa. A gente é expulso do paraíso da vida conjugal. Por quê? Com o amante é calor, é paixão, é fogo que consome. Com o marido é paz, é generosidade, é tranquilidade. Com a amante é fogo que quase me consome. Com a esposa, sossego. E aí a gente fala, nossa, essa mulher sossegada, não, prefiro essa aqui que é mais fogosa. Só que
essa fogosa um dia vai ficar sossegada igual a outra. Porque ela só é assim que você está apaixonado por ela. Quando passar a paixão vai ficar igual. Então, nessa crise do 7, o casamento fica pendurado. Se sobreviver, ele se mantém. A não ser que a gente seja besta. Tem muita gente besta nesse mundo. Mas, via de regra, ele se mantém depois. Mas a gente só vai avaliar isso no momento da tristeza. Ninguém vai avaliar isso em outro momento, gente. Ganhando dinheiro, cartão de crédito limitado, bolsa da Louis Vuitton, como diz o meu amigo lá de Nova York. Não vamos pensar nisso. Agora, ele está estranho. Ele está chegando com cheiro de perfume estranho. Dia desse eu vi uma marca de batom na camisa dele. Aí, como é que está o meu casamento? O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho contribuído? Então é na tristeza que a gente começa a pensar, a refletir. Como tem sido a minha atuação como pai? Só que a gente não precisa esperar a crise. Emmanuel, no livro Pão Nosso, através do Chico, ele diz: cuidai para quando venha o inverno. No verão eu já posso fazer isso. No momento de tristeza eu posso buscar essa reflexão. Viajar tem uns desconfortos, claro. Ficar 12 horas sentado em posição vertical, 90 graus, porque espírita não tem dinheiro para viajar de primeira classe. Toda vez que eu entro no avião, eu sempre falo: um dia eu vou ficar rico e vou poder viajar deitadinho igual esses caras. Até o lanche é uma maldade, gente. Até o fone de ouvido deles é diferente. Olha, eu vou processar a empresa aérea por discriminação. E eu posso processar, porque eu posso alegar que é porque eu sou preto. Né? O problema é se tiver um preto na primeira classe. Então, o que acontece? Tem esse desconforto, mas tem algumas vantagens. Por exemplo, eu tenho um tempo para eu meditar. A saudade da esposa me faz valorizá-la mais ainda. Primeira vez que eu viajei, eu fiquei 32 dias fora de casa. Fui para Cuba. Você não tem noção como eu sofri. Nunca mais eu fiquei tanto tempo fora. Luiz, você precisa aumentar a sua agenda aí. Eu digo: vou de 2 parcelas, de 15. No Brasil a gente está acostumado a parcelar. Dizem que aqui nos Estados Unidos não tem negócio de parcelar cartão, não. Lá você parcela em 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Uma beleza. Você fica parcela até para a próxima encarnação. Então eu parcelo também com as pessoas que me convidam para fazer palestra fora do país também, ó. Meu limite é 2 semanas. 3, eu morro de saudade da família. Então, a saudade faz eu pensar na minha preta, faz eu lembrar da fisionomia dela, do rosto, dos cabelos. A minha mulher, nós casamos faz 27 anos. Eu acho que ela tem a mesma carinha. Como é que a pessoa com 27 anos não muda, gente? É a mesma menina que eu conheci. Eu fiquei velho e ela da menina. Daqui a pouquinho, um dia desse, uma pessoa falou: o seu primo, falou com meu primo, seu primo, sem vergonha, hein? Aí meu primo falou: por quê? Tá pegando novinha, você tem que ver, passou com a novinha aqui. Aí minha esposa ouviu, e ela estava comigo, né? Eu digo: olha, você tá com moral, ele deu crédito para você e tirou o meu, hein? Então, a gente tem tempo para pensar quando a gente se ausenta no espaço. Porque vem a onda de tristeza. Então acolha a tristeza. Deixa ela fazer morada. Dialoga com ela. Você lembrou da sua mãe? Não tenha pressa para se livrar dela. Não, eu vou tomar uma. Esse é o problema. O capitalismo, ele criou mecanismos de fuga para a tristeza. Tomar uma. Os botecos, né? Aqui nos Estados Unidos, os cafés lotados de gente fugindo da tristeza. O carnaval no Brasil. A alta velocidade, as discotecas, as drogas do sexo, tem a pílula azul, agora a pílula rosa, tudo para fugir. Porque às vezes, quando você está desse, nem transar você não quer transar, não quer nada. É para dentro. Quem aqui gosta de cozinhar, experimenta fazer um prato bem gostoso para o amigo quando ele está triste. Eu fiz aquele prato que você gosta. Come um pouquinho para você ver. E o cozinheiro, a cozinheira, eles são generosos. Eu tenho um amigo que é cozinheiro. Então é incrível, ele não come não, ele fica amando o queijo assim, olhando para mim. Aí o prazer dele é me ver comer.
Essa característica de cozinheiro. Agora imagina o meu amigo fazendo um prato para mim num dia que eu estou triste. E aí, Luiz, o que você achou? Tá bom. Muito gostoso. Com essa cara. Por quê? Eu não estou nem prestando atenção no paladar. Porque o paladar é algo externo. Eu estou viajando para dentro. Você faz assim no olho, o olho da pessoa não mexe. Porque ela está dentro. Ela está viajando para dentro. Essa é a tristeza. Dialoga com ela. Não tenha pressa. Não bota uma música alto. Não liga um filme. Tem um monte de coisa que faz a gente fugir. Se mantenha com ela. Dialoga com ela. Minha mãe tem muito tempo que eu não vejo. Puxa, minha mãe é tão carinhosa comigo. E vai conversando com a sua mãe. Pensa na sua mãe. Aproveita e escreve uma carta para ela. A carta hoje nem usa mais. Né? A gente usa o WhatsApp, o e-mail, como vocês chamam aqui. Então, escreve. Mas para ali um pouquinho. Você precisa pensar na sua mãe. Ou você faz isso sozinho, ou você vai me pagar para fazer isso. Porque no consultório é isso que eu vou fazer com você. Chega lá dentro do divã, então uma tela chamada, e eu digo, vamos falar da sua mãe? Você pode ter feito isso sozinho, mas não vai, né? Foge. Aí vem a depressão, vem o transtorno de ansiedade. Então, acolha a tristeza. Agora a tristeza tem uma questão. Ela vai questionar a sua vida. Veja bem, você planejou. A tristeza vai falar para você assim, seu planejamento era vir para os Estados Unidos, é isso? Vai te perguntar. Que você vai ter que responder. Talvez você responda, nossa, eu adoro essa terra, é a terra que eu escolhi para envelhecer. Anteontem eu vi um senhor que está nos Estados Unidos há 40 anos e ele falou, Luiz, isso aqui é a terra das oportunidades. Ele parecia o auxiliar do Donald Trump falando bem dos Estados Unidos. Isso aqui é a terra das oportunidades, aqui todo mundo é feliz, aqui todo mundo ganha bem. Enfim, ele está dizendo assim, eu nasci para morar aqui. Ele é convicto. Agora tem gente que fala, não sei. Às vezes eu acho que eu devia voltar. Pensa direitinho. Sabe, não tenha medo de pensar nisso. Mas para você ir construindo uma vida consciente. Porque ser feliz é levar uma vida consciente. Ser feliz não é ganhar dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Mas ajuda. Tem gente que diz, às vezes atrapalha. Não é o dinheiro. O dinheiro interfere, ele não ajuda nem atrapalha. Ele é só o dinheiro. Tem gente que não tem dinheiro nenhum e é feliz. Tem gente que tem muito dinheiro e é feliz. Tem gente que não tem dinheiro nenhum e vive reclamando de Deus. Tem gente que tem muito dinheiro e vive infeliz. Então o dinheiro não interfere, nem sim, nem a favor, nem contra, muito pelo contrário. Então a tristeza traz isso. Ou seja, escutar a tristeza te dá a oportunidade de descobrir a sua razão de viver. O objetivo da sua encarnação. O que é que você veio fazer aqui? Qual é a coisa mais importante que você deve eleger na sua lista de prioridade? Eu vim viver, eu vim evoluir, mas isso é genérico, eu preciso definir. Tem gente que veio, que diz assim, qual é a coisa que você quer fazer? Eu quero ser soldado, quero servir meu país. Ok, e vai dar certo. O outro diz, meu sonho é eu vim para ser carpinteiro. Rapaz, quando eu pego a madeira, é como se eu estou no céu. Aí o cara pega ali a plana, a serra tico-tico, sei lá o quê, e ele faz os móveis cantando. Lá perto de casa, tem duas senhoras que fazem, lá no Brasil, gari, que fazem a limpeza pública. Olha, aquelas criaturas, o dia delas, a escala delas, que é exatamente embaixo da minha janela, é uma alegria, porque elas contam a vida, elas cantarolam, e como embaixo da minha janela, automaticamente elas me despertam. Então, se eu quiser dormir um pouco mais, já era. Primeiro porque, eu me incomodo com a felicidade delas. Não, estou brincando. Porque elas espalham a felicidade. Elas são convictas. São convictas, fazem.
Sim, mas é gari, Luiz, limpar? Sim, mas elas, sabe, alguém tem que fazer isso, e elas sabem que vieram para fazer isso, e são gratas a Deus, e isso é lindo. Um dia eu falei, quase que eu desci, e falei aqui, não, vassoura, vamos junto, porque ó, eu estou morrendo de inveja de vocês. Ok, então, o outro é médico, adora ser médico, e tem médico que é depressivo. Um amigo meu dizia, Luísio, cara, eu gosto mesmo de fazer raio-x, bicho, porque ó, comprei uma marca raio-x porque eu não gosto de atender gente. É médico. Tanta gente sonha em ser médico, que é um curso caro. Se você for fazer isso na universidade pública, é terrível você conseguir passar na seleção. E o cara é médico, bicho. Mas ele não gosta. Simples, não gosta. Escolheu porque o pai empurrou, sei lá o quê. Então ele não sabe. Então é preciso, aos poucos, ir tentando fazer o que a gente veio fazer. Não é fazer o que a gente gosta. Senão entra, né? Entra igual aquele assim, não, eu estou aqui desempregado, esperando aparecer alguma coisa que eu gosto. Nunca vai aparecer, porque ele quer ficar à toa. Não, a gente tem que encarar o que vem, mas aos poucos a gente pode ir migrando para o que a gente gosta. Eu não digo isso porque eu escutei. Eu fui comerciário, fui auxiliar de escritório, fui bancário por 12 anos. Quem imagina isso? E trabalhei 30 anos como professor. À medida que eu trabalhava no banco e peguei as aulas, eu começava a comparar. Peraí, eu gosto mais de dar aula, mas no banco tem estabilidade, era um cargo público. Eu ia aposentar com previdência privada, com plano de saúde. Na faculdade, como era particular, não tinha direito a nada disso. Sabe o que eu fiz? Larguei o banco para ficar na faculdade. Pergunta se eu arrependi até hoje. Graças a Deus não arrependi. Mas eu detestava o trabalho no banco? Não, eu gostava de trabalhar no banco. Sou grato. Tanto que os meus colegas tinham broncas daquele cliente que eles chamavam de cliente prego. O que é o cliente prego? Vou falar para vocês como é que funciona no sistema bancário. O cliente prego é aquele cliente que dá cheque sem fundo, que nunca tem dinheiro na conta. Ninguém quer ele. Mas ele é um ser humano. E eu gostava de mexer com esse cliente. Não sei porquê, eu tinha empatia com ele. Luiz, eu dei um cheque aí, cara, o que eu faço? Vamos lá. Às vezes eu podia liberar o pobrezinho na hora. Sabe o que o funcionário fazia? Esse sistema aqui leva 3 semanas para liberar. Deixava ele 3 semanas esperando, né? Eu não, eu descumpri esse tipo de coisa. Eu sabia que eu podia liberar na hora. Fala nada para ninguém não, mas eu vou te liberar. É mesmo? Você precisa te dar um beijo. Não, vai lá, calma, não fala não. Eu liberava, eu gostava. Mas eu gosto mais da aula, gosto mais de ser professor. Então a gente pode, aos poucos, ir criando espaços em fazer o que nós gostamos. E isso é ser feliz. A gente não vai conseguir ser feliz se a gente não fizer o que gosta. Ou melhor, se a gente não gostar do que faz. Fica melhor assim. Eu faço, gosto. Mas se eu fizer de tal maneira, eu vou gostar mais. Eu vou migrando. Eu tenho um amigo que ele era servente de pedreiro. Aí ele tinha o sonho de... Não gostava de ser, mas servia ali, o que alimentava ele. Aí tinha um sonho de trabalhar como secretário. O sonho dele era bom dia, boa noite, boa tarde. Ele olhava e ficava admirando. Aí arranjaram um emprego para ele de secretário. Numa clínica holística. Aí lá na clínica holística, enquanto esperava o terapeuta, a pessoa conversava com ele. No final, às vezes, o terapeuta chegava e falava, então, doutor, já está resolvido, ia embora. Porque o rapaz já tinha atendido. Aí o dono da clínica falou, meus clientes estão, meus pacientes estão reclamando de você. Você tem que parar com esse negócio. Você é o atendente, cara. Ele falou, mas eu gosto tanto de conversar com as pessoas. Aí o dono da clínica fala, então vou fazer o seguinte, eu vou te mandar embora. E você vai aproveitar o seu seguro-desemprego e vai fazer um curso de terapia holística, lá em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa. Ele foi para lá, perdeu o emprego, foi para Viçosa fazer o curso. Voltou com o curso na mão e se tornou terapeuta. Hoje é um dos maiores terapeutas da região, uma referência. Todos aqueles que questionavam ele, hoje ele que passa o paciente para eles. Porque ele gosta. O espírito foi identificando. Quando é que a gente descobre isso? Na tristeza. Porque a alegria é aquele momento de você exalar suas vitórias.
E a alegria, não tenho dúvida, é a anestesia da alma. Quando a gente está alegre, a gente está anestesiado. A alegria do mundo é diferente daquele júbilo, quando a gente faz uma oração sentida e chora. É diferente. A alegria do dinheiro no bolso, comprar um carro novo, arrumar uma namorada, arrumar um namorado. Não é momento de profundidade, é momento de superficialidade. A profundidade é a tristeza. Então, quando a gente descobre qual é o objetivo, qual é o sentido existencial, a gente alinha. Mas sabe o que acontece? Eu descubro, a tristeza é o quê? A tristeza está ligada à angústia. A angústia nasce de onde, de acordo com Sigmund Freud? Ela nasce da indecisão. O que é indecisão? É uma cisão. Eu estou diante de uma cisão. Eu tenho dois caminhos, um para cá, outro para cá. Eu sou um só. Eu tenho que escolher, mas eu não consigo escolher. Isso vai me provocar angústia. Só para a gente entender como é que é isso psicologicamente. Uma vez, eu levei um grupo de alunos para uma atividade terapêutica em um sítio, num retiro espiritual, e fui apresentar o sítio para os meus alunos. E nesse sítio tinha pedalinhos. E o meu sonho era andar de pedalinho. Aliás, é até hoje que eu nunca consegui andar. Então, eu era o professor, podia tudo, né? A arrogância subiu a cabeça. Eu vi aquele pedalinho, o que eu fiz? Vou andar de pedalinho. Mas eu não podia pedir o aluno para me ajudar, porque senão ficava feio. Eu sou o professor. Eu sou o cara que sabe, né? E aí, o que eu fiz? Ao invés de eu entrar no pedalinho primeiro, eu desamarrei o pedalinho do porto primeiro. Aí eu pus o pé no pedalinho e o pedalinho começou a afastar do porto. Então ficou uma perna no pedalinho e a outra no porto. Então eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu tirava a perna do porto e entrava no pedalinho, ou simples, eu tirava do pedalinho e entrava no porto. Mas eu fiquei ali, não sabia qual que eu tirava. Exato. Foi abrindo, até que a minha perna não deu mais e eu caí. Ou seja, nem o pedalinho, nem o porto. Com cartão de crédito, com celular no bolso, com roupa social. E, para acrescentar, eu não sei nadar. Aí, o que eu fiz? Não, pelo menos um pouco de inteligência eu tive, né? Quando eu cheguei no fundo do lago, que era fundo, eu flexionei a perna. Eu lembrei de um treinamento que eu tive com o meu guia espiritual para volitar. Então, eu flexionei a perna e aí eu subi. Quando eu cheguei em cima, eu segurei no porto. Então, nem precisei pedir ajuda ao aluno, que é uma humilhação. Professor, terapeuta, tem que pedir ao aluno que está afogando, para socorrer ele do afogamento. E aí eu subi. Então, às vezes, nós ficamos assim. Um pé no pedalinho, o outro pé no porto. E a gente não sabe o que fazer. Eu volto para o Brasil ou eu fico nos Estados Unidos? Eu trabalho em tal lugar ou trabalho em tal? Eu separo ou continuo casado? Eu tenho filho ou não tenho? São os momentos de angústia. E esses momentos de indecisão são os momentos em que eu estou viajando para dentro de mim mesmo. Em que eu tenho que vencer o egoísmo, a vaidade. Eu tenho que escutar o meu coração. Eu tenho que voltar para dentro, para a minha decisão ser sábia. Para que Deus possa me ajudar. Mas onde é que está Deus? Jesus Cristo diz, o reino de Deus está dentro de vós. Onde é que está a justiça divina? Na nossa consciência, diz os Espíritos. Então, é para dentro que eu vou encontrar esse ser superior que vai dizer qual o caminho que eu devo tomar. E é na tristeza que eu descubro esse caminho. Mas às vezes, mesmo sabendo o caminho, eu rejeito. Eu continuo no caminho que está em contraste com a minha proposta espiritual. E aí a tristeza vai ficar batendo. Como eu não resolvo, que é angústia, aí a angústia. Normalmente, quem fica num quadro de angústia, o sintoma físico
é o aparelho respiratório. Ele afeta os pulmões. Então a gente começa a ter dificuldade respiratória. Se o quadro de angústia não resolve, aí a depressão vai fazer a visita. Aí a depressão chega. Então o que é depressão? Uma tristeza que se prolonga por 4 a 5 semanas sem uma razão de existir. Lembra do curso de ontem? Se tiver razão, não é depressão, é luto. Se meu filho morreu, se a minha mulher foi embora com o Ricardão, eu tenho todo motivo para ficar triste 4, 5, 7, 10 semanas. Agora, se eu estou triste 4, 5 semanas, minha mulher não me traiu, meu marido foi embora, não morreu o filho, não perdi o emprego, é porque eu preciso resolver uma questão aqui dentro. E aí eu teimo, aí eu não me escuto, aí eu não dialogo com o meu interior, aí a depressão prossegue. A felicidade, então, Allan Kardec pergunta aos espíritos, olha que pergunta fantástica, como o nosso mestre Kardec, ele é didático, qual o meio prático e eficaz que podemos usar para vencer as nossas dificuldades e ser feliz na vida? Você veja que Allan Kardec me pergunta assim, qual a tese filosófica? Qual a teoria científica? Não, ele quer um meio prático. Uma coisa prática. O que é coisa prática? Coisa direta. O que ele quer, na verdade? Uma receita de bolo. A pessoa fala para mim, Aloysio, eu estou mal. O que eu posso fazer? Olha, você tem que buscar, se conhecer. Lembra de Jesus? Rapaz, o que eu quero? Eu preciso prático. A gente quer uma coisa direta. Né? Vou para uma festa, lembra? Você vai para uma festa. Aí você quer saber qual roupa você vai vestir. Olha, o vermelho tem a ver com a origem do universo. Não, você quer saber qual vestido você vai usar. Pô, para de conversa fiada, me dá logo aqui é prático. Então Kardec fala isso com os espíritos. Qual o meio prático? E não é só prático, tem que funcionar. Então está lá na questão 919, meio prático e eficaz. Funciona. Sabe o que os espíritos respondem? Um sábio da antiguidade vô-lo disse. Ou seja, já foi dito isso. Conhece a ti mesmo. Eu devo estar conversando com vocês aqui, já deve ter uns 40 minutos. É isso que eu estou falando. Veja como é complexo isso. E Kardec, ele parece conhecer a nossa alma. Ele diz assim, eu conheço esse axioma. Ou seja, é um axioma de Sócrates, 2.500 anos atrás. Não Sócrates, meu filho. Alguém está telefonando, eu acho. Não Sócrates, meu filho, mas o Sócrates, filósofo da Grécia. Eu tenho um filho que chama Sócrates. Então, como colocar em prática esse axioma? Pergunta Kardec na questão 919A. E o Espírito Santo Agostinho responde, fazei como eu fiz quando eu estava encarnado. Veja, é algo prático, é uma receita. Eu fiz assim. Todas as noites, quando você for dormir, faça uma revista do que você fez. Aí vocês pensam assim, mas Aloysio, nesse mundo, nesse país que esse povo trabalha para desgramar, como é que vai toda noite parar, pensar? Eu, quando chego em casa, eu só conheço uma palavra chamada dormir. Então, você pedir para eu parar, pensar, você está de brincadeira. Tudo bem. Você não precisa fazer isso. Mas você vai fazer isso, sabe quando? Quando a nossa amiga tristeza bater na sua porta. Ah, não vou fazer não. Sabe quando você vai fazer isso? Quando a nossa amiga depressão bater na sua porta. Ah, não vou fazer isso não. Sabe quando você vai fazer isso? Quando você chegar do outro lado e falar, meu Deus, eu perdi tudo.
Porque a depressão é a sensação de falência. Então, o depressivo começa a ter ideia atravessada, ideia de jirico. Porque tirar vida é ideia de jirico, é coisa de gente burra. Perder toda uma oportunidade, sabe quando vai voltar. Todo suicida é burro, porque ele vai pagar caro a atitude dele. Porque é uma fila desgraçada para poder vir para cá, gente. O povo não quer saber de ter filho mais não. A minha geração teve 5. Já era estranho. Pessoas assim, Luiz, você não tem televisão em casa não, meu amigo? Todo mundo. No final, no início me ofendi, depois eu achava graça. Luiz, quantos filhos você tem? Aí dizia 5. Todo mundo dizia isso. Lá em Cuba, a Rúnia, que era a moça que cuidava da roubadeira da cama, dizia: não tem televisão, não tem televisão, não tem televisão, su casa. Eu disse: tem, Rúlia. É que a gente só assiste de vez em quando, a gente usa o tempo para outra coisa. Na escola, teve uma vez que eu fui trabalhar em escola particular e o diretor falou para mim assim: eu quero te avisar, professor, que você tem direito, obrigado, você tem direito à bolsa de estudo para os seus filhos, para o seu filho. Então, você tem direito a 100% de bolsa para o seu filho. Ele pode vir para a escola aqui que ele não vai pagar nada, só a apostila, o material impresso. Eu disse: é mesmo? Esse é. Eu disse: e se for 2 filhos? Rapaz, aí já complicou. Para ser sincero, não tenho nenhum caso desse aqui na escola. Falei: mas passa a considerar essa possibilidade. Ele disse: bom, Luísio, eu vou te dar um desconto de 70% do segundo filho. Eu disse: mas rapaz, olha a minha cara de pobre. Você é dono de escola e eu sou pobre. Ele disse: então eu vou te quebrar o galho. Vou te dar bolsa para os 2 filhos. Eu disse: se tiver 3, você dá. Não. Aí ele disse: abra logo o jogo. Quantos filhos você tem, seu infeliz? Eu digo: 5. Falou: aí não, metade da escola vai ser seus filhos. Eu digo: vamos negociar aqui, rapaz. Você dá uma bolsa aí pra gente, aí por 5. Prometo a você que eu sou excelente professor. 5 bolsas, coitado do diretor. Tinha uma sala que a metade da escola era dos meus filhos. Então, quer dizer, o povo não quer ter filho assim mais. Eu tenho uma tia que teve 24 filhos. 24, gente. Parto normal. Morreram 2, já tem 22 filhos vivos. Ela completou 50 anos de casado. A igreja, ela é evangélica, a igreja não coube a família. Também, caramba, 22, multiplicando por 2 dá 44. Faz as contas. Mas os filhos não coube na igreja. Só a família dela não coube na igreja. E curioso, a respeito da questão de crise conjugal, essa minha tia, ela gosta muito de conversar comigo. Ela é evangélica, da igreja Maranata, mas ela gosta muito de conversar comigo. Um dia, conversando com ela, eu cheguei, ela tá lá triste. Eu disse: tia, só tá triste, o que é que foi que houve? Ela disse: ah, meu sobrinho querido, você sabe que eu te amo, né? Para você eu vou abrir meu coração. Eu tô com um problema sério. De saúde, tia. Ela falou: não, no casamento. Eu pensei: será que o tio Zé, depois de velho, resolveu chifrar minha tia? Ninguém merece. Aí ele disse: eu descobri que eu não amo seu tio. Eu falei: tia, tá de sacanagem comigo. Eu falei: tia, se a senhora não ama ele, a senhora tem 24 filhos com ele. A senhora imagina se a senhora amasse. Aí eu disse: por que a senhora não ama ele? Olha como é que é interessante, que acontece com a maioria das mulheres, que vocês são muito românticas, muito mais que a gente. Ela disse: quando seu tio sai de casa, eu não fico com ciúme. Quando ele chega, eu não sinto aquele arrepio que dava. Eu não fico vigiando o celular dele, Luiz. Eu disse: tia, porque você o ama. Esse arrepio, vigiar o celular, isso é paixão. Se a senhora sentisse isso até hoje, ela estava debaixo de 4, 7 palmos de terra. Porque ninguém consegue viver apaixonado mais do que 3 anos. Morre. Porque mexe com o nosso metabolismo.
Então, veja como é que é o processo da reencarnação. Hoje o povo quer ter um, não quer ter nenhum. Então é difícil vir para cá. Desperdiçar a reencarnação, tá de brincadeira. É burrice, gente. Entenda a palavra. Então, é o capítulo seguinte à depressão. Eu nunca falo de suicídio, porque não precisa. Se nós trabalharmos a depressão, nós chegamos lá. Luiz, você fala sobre suicídio? Não. Eu vou falar sobre depressão, que é a antessala do suicídio. Eu falar de suicídio é perigoso. Eu vou dar... Olha, o suicídio de tal maneira. O cara, eu não tinha pensado nisso. A mente doente. Então, o que ocorre? Eu preciso tomar posse da minha vida. Eu preciso ter consciência da minha vida. Há duas maneiras só. Não tem uma terceira. A primeira é a meditação. Não a meditação que isso aí o povo oriental sabe. Mas a gente tem dificuldade. Mas meditar é pensar em mim. Pensar na minha vida. A outra é a análise. A primeira é gratuita, 100%. A segunda você vai ter que pagar. Só assim para você tomar posse da sua vida. Mas você precisa ter controle, administrar a sua vida. João de Anjos diz que amor é a administração dos impulsos. Então o indivíduo feliz é aquele que é consciente da sua vida. Vocês me perguntarem, Aloysio, você é feliz? Sou. Minha mãe ficou hospitalizada uma semana antes, não. Ela foi internada na segunda. Eu viajava para cá na quinta. Cheguei na casa da minha mãe, eu perguntei, e aí, mãe, como é que a senhora está? Ela disse, eu tô... Gente, quando eu cheguei, a casa toda suja. Aí eu falei, mãe, só quer o banheiro? Aí ela, quero, meu filho. Aí ela começou a andar assim, 74 anos. Eu disse, minha mãe está morrendo, está tendo um AVC ou coisa aí, chama a ambulância depressa e vai para o hospital. O hospital, então, transferiu para o outro, mais sério. Ainda bem que minha irmã sempre teve cuidado de pensar no plano de saúde, nessa hora que a gente vê como é importante. E aí vai para o hospital mais puxado, e aí eu conversei com os espíritos. Digo, Zé Grosso, meu amigo, conversar lá com o povo lá de cima, ó. Se mãe não melhorar, até quinta, sexta não viaja para os Estados Unidos. Eu vou ligar, e vou ligar para a Nívia, para a Chiles, para o Carlos, vou dizer, querido, se não dá para eu ir. Aí eu vou ter que fazer um empréstimo no banco para poder repor o dinheiro da passagem, mas não vou. Simples assim. Eu não vou viajar com a minha mãe doente. Eu não sei o que aconteceu. Uma reviravolta. Uma reviravolta. Minha irmã falou. Isso da terça que eu tive essa conversa com eles, pé de orelha. Na terça. Foi na quarta, a mãe já começou a comer, já começou a contar história, já começou a reclamar do filho, digo, tá boa, né? E aí, quando foi na sexta-feira, ela estava brigando se eu não ia passar para conversar com ela, porque ela queria me dar o dinheiro da máquina de lavar, antes de eu vir para os Estados Unidos. Digo, agora eu vou. Ela tá bem. E sabe o que aconteceu? Meu filho já avisou hoje na frente do Luiz que... não, foi antes, por WhatsApp. Já avisou que mãe vai viajar sexta-feira, agora, para Minas Gerais com o pai. Vão andar 300 quilômetros de carro. Pai com 81 e ela 74. Quer dizer, deve estar boa, porque para viajar de carro, essa distância toda. Então, quer dizer, a consciência de si. É preciso saber o que você quer. A pessoa feliz é aquela que sabe o que ela quer. E aí Allan Kardec, na questão 920, pergunta, é possível a felicidade total na Terra? E os espíritos respondem, não. Então eu não posso ser feliz totalmente, porque até o nosso conceito de felicidade é um conceito equivocado. Felicidade é dinheiro no bolso, é saúde para dar e vender, não é assim que a gente fala na virada do ano? Desse jeito não. Não é possível. Porque, diz os espíritos,
A terra é de expiações e provas. Na questão 921, então não tem jeito de ser feliz? Aí os espíritos respondem, olha que resposta linda. O homem e a mulher, o ser humano, pode ser tão feliz quanto possível se cumprir as leis de Deus. Chico Xavier era feliz. É feliz, aliás. Dalai Lama é feliz. Papa Francisco é feliz. Porque cumprem a lei de Deus. Divaldo é feliz. Imagina Divaldo, 90 anos, viajando lá e para cá. Eu fico cansado, eu digo, daqui quantos anos eu vou aposentar? O Divaldo está com 90, eu fico com vergonha quando eu olho para o Divaldo. Estive lá na Mansão do Caminho um tempo atrás, o Divaldo está lá na Europa. Mas eu quero ver, agora para ver se já programa antes, porque tem que saber quando ele está aqui. Está nos Estados Unidos. Não para. Belinho danado. E o povo disse que vai morrer. Divaldo vai morrer. Ensaiaram que o Divaldo ia morrer lá no Rio Grande do Sul. E foi uma choradeira coletiva. 10 mil pessoas chorando. Eles iam amarrar o homem, gente. Não tem que ser igual o Chico. Tem que morrer no dia da Copa do Mundo, que aí o povo desliga. E aí o Divaldo está firme e forte aí. Faz o que gosta. A Mansão do Caminho é uma cidade. É fantástico o projeto. Só indo para ver. Não dá para descrever sem ir lá. De Salvador. Uma cidade de tanta desigualdade social. A cidade que recebeu a irmã Dulce e recebeu o Divaldo Franco. Não tapa só. Veja como Deus é generoso. Onde precisa que ele bota os missionários. Então, quando cumpre a lei de Deus. Mas onde é que está a lei de Deus, gente? Isso é doutrina espírita. Está aqui a lei de Deus. Então, quando é que eu encontro Deus? Quando eu dialogo comigo mesmo. Porque ela está dentro. Eu posso até ler. Eu posso até assistir uma palestra. Mas eu vou encontrar mesmo quando eu olho para dentro. Mas ainda Kardec quer uma coisa mais visível, mais racional, mais inteligível. E aí na questão 922, Allan Kardec bate o martelo. Ô homem sábio. Ele diz assim, então o que é a felicidade? Caramba! O que é a felicidade? Essa é uma pergunta que os filósofos fizeram a vida inteira. Aristóteles dizia que a felicidade é promover o bem comum. Sócrates dizia que a felicidade é preservar a vida. Freud diz que a felicidade é o orgasmo sexual. Karl Marx diz que a felicidade é a igualdade social. Kardec pergunta o que é a felicidade? Para os espíritos superiores. Do ponto de vista material, eu acho essa resposta de uma generosidade extraordinária do ponto de vista material. Posse do necessário. Uau! Então, não tem problema ter um carro confortável. Porque muita gente ia falar assim, um dia um companheiro me abraçou, eu comprei um Corolla. Não que eu comprei, um amigo que era pai dele, que passou para ele, que passou para mim, aí pegou meu carro velho e financiou para mim o restante. Mas enfim, quem vê o carro não vê a história. E aí o carro, 2010, aí o cara me encontrou e falou, me abraçou, meu amigo, olhou o Corolla e falou, cuidado, hein? Cuidado, há um apego material. Quase que eu falei, cuidado. Boa inveja, desgraçado. Entende? Então, assim, os espíritos, olha, do ponto de vista material, aposto o necessário. Precisa de um carro, a gente precisa de uma casa. Por que não uma casa confortável? O problema não está em ter carro ou casa, ou não ter. O problema está em ser escravo disso. É a posse do necessário. Eu tenho que possuir a casa. E não a casa me possuir.
Já viram aquelas donas de casa que limpa, passa poeirinha e tal, tira o sapato e não sei o quê? A casa possui ela. O tio Patinhas, ele é rico, ele possui o dinheiro que possui ele. Então tem um poeta que diz assim, todo dia ele deve perguntar para o dinheiro, ou pegar uma nota de uma verdinha daquela de 100, como é o nome do Benjamin, até um nome bonito, lembra Benjamin. Então, olhar para o Benjamin, e ele olha para a gente, a nota danadinha, né? Ele olha para a gente, coitado, você nunca vai ter outra dessas, que ele fala isso para a gente, né? É você pegar uma nota de 100 e dizer assim, quem manda em quem? E cuidado se você tiver dúvida. Né? Então, posse do necessário. Aí, não quero ter um carro só, quero ter 2, 3, quero ter um carro de esporte, eu quero ter um carro antigo, eu quero ter um carro não sei mais o quê. Aí já está saindo do necessário. Aí eu vou ter 2 carros, porque eu e minha mulher trabalhamos fora. É necessário. Eu tenho que ter uma caminhonete, porque eu trabalho com pesado. É necessário. Mas fica sempre atento, se é necessário. Tem um movimento que eu gosto muito, a minha esposa que não gosta, chama-se minimalista. A minha esposa diz, quando eu desencarnar, que você ficar viúvo, você pode adotar essa filosofia. Que é ter sua cama e o guarda-roupa no quarto. Ela gosta de ter um quarto, tá? Ela não gosta desse negócio de minimalismo, não. Mas eu acho interessante, que a gente vê o que é necessário. O que eu preciso? Eu preciso de um par de sapatos, eu até que preciso às vezes mais para combinar a roupa, 2 pares. Eu tenho uma amiga que ela me mostrou, ela tem um quarto só para sapato. Ela tem 360 pares de sapato. Eu digo, você só tem 2 pés, mulher? Mas você não entende disso, entendeu? Você não entende, cara. Tem a bolsa, tem o cinto. Tudo bem, se ela entende como necessidade, como necessário, então do ponto de vista material, aposto necessário. Então não tem problema ter carro, não tem problema ter dinheiro, não tem problema ter casa. Veja, eu não estou falando teoria da prosperidade aqui, não dizendo que se vocês forem ricos, Deus vai gostar de vocês. Não estou falando isso. Estou dizendo que não é isso que traz a felicidade. Posse do necessário. Vírgula. Não parou aí não. Vocês acharam que parava nisso, né? É legal, vamos para casa, todo mundo querendo ganhar dinheiro, business e tal. Não parou aí não. Posse do ponto de vista material, posse do necessário. Do ponto de vista moral, do ponto de vista moral, consciência tranquila do dever cumprido. Como é que eu adquiri essa casa? De que maneira eu adquiri o Corolla 2010? Mecânico, não é nem automático, não é isso? Eu estava dando diferença. Mecânico, como é que eu adquiri ele? Foi com o dinheiro da merenda escolar? Foi com a comissão que o cara me paga por trás quando eu contrato a empresa dele? Foi com o honorário do cliente que eu me apropriei? Como é que eu comprei esse Corolla? Consciência tranquila. Do dever cumprido. Eu tenho Corolla, mas o que eu tenho feito com esse Corolla? Eu tenho pegado esse carro e levado ele lá para Rayanes, lá para a Princeton, não é Princeton, não, é outra coisa, não é isso? Princeton, vamos aprender, né? Eu tenho levado ele em Boston, eu tenho levado ele em Peabody para fazer palestra, eu tenho levado doente para o hospital, é para isso que serve meu Corolla? Dever cumprido. Deus não pede que a gente faça além das nossas forças. Fazer o bem no limite das suas forças. Eu tenho saúde para quê? Para ajudar o outro que não tem. Eu tenho uma amiga que a especialidade dela é acompanhar pessoas em tratamento de saúde. Ela é especialista. Às vezes a vida da pessoa não tem ninguém da família para ir com ela. Eu fui fazer um exame, como é que chama aquele exame que a gente fica meio lesado? Endoscopia. Me deram um comprimidinho. Gente, aquele negócio para médico é brincadeira. Aí me deram um comprimidinho azul. E o médico falou assim, não pode engolir, nem mastigar. Põe debaixo da língua. E aquele trem começou a derreter,
Em dado momento, acho que eu já estava entrando em transe, eu mastiguei um pouquinho. Aí comecei a gerar uma culpa por ter mastigado com o mesmo se o médico não... E fiquei ali naquela sala escura, esperando. Mas antes disso, eu não ia conseguir voltar dirigindo, precisava de alguém. E procurei ontem até que eu achei minha amiga. Aí a gente fala que amigo é o parente mais próximo. Aqui nos Estados Unidos, os seus parentes são seus amigos. E aí ela me apareceu. E foi comigo. E pagou o táxi, não queria nem que eu reembolsasse o táxi de volta. E aí a moça me chamou e falou, sua vez, seu Aloísio. Aí eu fui andando com ela assim. Aí eu falei, que interessante. E eu pisava nas nuvens. E eu falei, que nuvem bonita. E aí ela foi enfiando aquela mangueirinha dentro da minha garganta, da nariz, sei lá. E foi enfiando aquela... E a mangueirinha não acertava, entrava no lugar errado. Temos que fazer de novo. E aí de repente chegou um enfermeiro grandão e falou assim, espera aí que eu vou te explicar. Faça assim, 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 e tá. E aí acertou. Eu disse, graças a Deus que chegou esse enfermeiro. Quando terminou o exame, eu falei, doutor, aquele enfermeiro, aquele negão que ajuda o senhor. Que negão? Eu digo, tá com o senhor aí, enfermeira. A enfermeira falou assim. Né? Então, médico dessas coisas. Então essa minha amiga, ela gosta de ajudar pessoas. Aí eu falei, por que você gosta tanto de acompanhar pessoas em atividade de saúde? Ela disse, porque eu tenho saúde. Porque eu tenho saúde. Tá certo? Melhor acompanhar do que ser o acompanhado. Então, do ponto de vista moral, a consciência tranquila do dever cumprido. E tem o I. Do ponto de vista material, posse do necessário, vírgula. Do ponto de vista moral, consciência tranquila do dever cumprido. É um tripé. E fé. Fé. No futuro. No futuro é até redundante. Porque fé é fé. Porque para ter fé, você não pode saber o que vai acontecer no futuro. Eu tenho muita fé que minha filha vai passar no curso de medicina. Isso não é fé. Isso aí é chantagem com Deus, é diferente. Você já sabe o que você quer? Já está impondo a Deus o que você quer? Eu tenho fé que eu vou me curar dessa doença. Não, isso não é fé. Fé é assim. Eu tenho fé que o melhor que acontecer para mim vai acontecer. Isso é fé. Por que no futuro? Porque eu não tenho fé que eu vou tomar um gole de água agora. Isso não... Eu tenho que saber, eu tenho que falar de alguma coisa que eu não consigo ver. Carl Gustav Jung, um psicanalista seguidor do Freud, ele diz o seguinte, a fé, ela acontece pela intuição. O que é intuição? É aquela inteligência não clara, é aquela inteligência que fica na esquina. Então você diz assim, bom, daqui a 10 anos, se eu continuar poupando, eu vou ter uma vida tranquila. Está claro para você, fez cálculo matemático. Mas aí você diz assim, não sei porquê, eu acho que eu vou ficar doente. Não está claro. Seu exame está tudo certo, você está com as suas taxas tudo tranquilo, mas uma vozinha que diz, lá no peito, do inconsciente, do espírito, que está dizendo, está na sua programação. Então você fala, não sei, alguma coisa me diz. E a batata. Eu estou sentindo uma coisa estranha com a minha filha. Tudo bem, ela me ligou, disse, está tudo bem, mas alguma coisa me diz que tem alguma coisa. Aí você recebe a notícia. É a intuição. Então, fé no futuro é lidar com essa intuição. É varar essa intuição. É acreditar. Então, para a gente ser feliz, a gente tem que acreditar. Imagina alguém que é feliz que diz assim, esse mundo não tem jeito. Esse Donald Trump, esse cara da Coreia, esse cara do mesmo país lá da América do Sul que você comentou hoje, o Maduro. Esse Maduro está muito maduro, né?
o Temer, que foi homenageado como vampiro no carnaval. Senhora Luiz, olha só que grupo de pessoas que estão governando o mundo. Isso vai te deixar, você vai ser feliz pensando nisso. Aí quando a gente lê Joana de Ângeles, ela diz assim, o mundo não é o Brasil, não é os Estados Unidos, é o mundo. O mundo da regeneração atingirá o seu ponto de equilíbrio no ano de 2052. Vai estar tão longe, tá? Não. 24 anos. 24 anos atrás eu estava com 30 anos. Parece que foi assim. 34. Parece que foi assim. Quer dizer, eu estou com 54, eu teria 88. 88. E para quem está querendo viver 110, eu vou estar na flor da idade. Né? Ah, mas se eu estiver desencarnado, tá bom também, eu vou estar do outro lado participando. Então eu preciso acreditar. E outra coisa, esse monte de notícia ruim que se espalha pela internet. Isso o Luiz até estava corrigindo esse dia. Pela internet, pelo Facebook, pela televisão. Gente, não escuta isso. Isso é a minoria. Isso não é a realidade do mundo. Nós citamos aqui vários presidentes com problema. E os que estão dando certo? Ninguém mostra. A gente vê vários assaltos no Rio de Janeiro. Aliás, o problema lá da intervenção. Mas e o trabalho bem feito que está sendo feito? Os exemplos legais das ONGs, etc, etc. A gente não vê. E os prefeitos que estão dando certo. Teve um prefeito que ele construiu a prefeitura junto com o hospital. E ele dirige pessoalmente, de perto. A prefeitura, a câmara, tudo perto do hospital. O hospital é referência no mundo. Não mostram isso. E é no Brasil. Casos de cura, de tratamento, câncer. Né? Um dia desse eu descobri que aqui nos Estados Unidos tem um profissional que trabalha com autistas, que tem um resultado extraordinário, melhor do mundo. Ninguém sabe. Não divulgam. E a gente fala assim, corrupção. Eu já sei, essa aqui eu não vou perder, não. E compartilho. Estou espalhando o mal. Espalhar o mal é um fracasso, gente. Espalhar o mal é um fracasso pessoal. Toda vez que eu jogo lama em alguém, eu posso acertar esse alguém, ou não, mas a minha mão já está suja só de eu jogar. Então, quando você compartilha, você é cúmplice. Uma moça foi assassinada no Rio de Janeiro, foi linchada, porque um jovem irresponsável, brincando, postou a foto dela que ela havia matado por magia negra uma criança. A comunidade reuniu e mataram a moça era empregada doméstica. O garoto inventou a notícia. Então o criminoso é o garoto? Não! Todos aqueles que compartilharam, não é só quem linchou, não. Foi um processo coletivo, depois vai pagar coletivamente. Então muito cuidado com o dedinho. E eu não estou dizendo para vocês, eu não estou ditando a regra para vocês, não acontece comigo. Às vezes eu vou assim, Jordano fala, não, meu filho, tá bom, Jordano. Daqui a pouquinho vem outra notícia, essa eu não posso aguentar. Aí eu vou, olha, aí eu seguro o dedinho de novo, dedinho nervoso. Aí tem vezes que eu não, quando vai, pensa que não, eu aperto. Aí ele fala, exclui agora, mas depressa, antes que aconteça alguma coisa. Um dia desse eu apertei o dedinho, aí falou, exclui agora. Quando eu fui excluir, aí eu excluí, aí uma companheira no privado falou, Aloysio, eu não sabia que você fazia, você gostava disso. Um segundo, como é que pode, né? São 10 mil contatos, né? Um segundo, ela foi no privado, era uma jovem espírita que me admira. Eu disse, olha, desconsidere isso aí. Foi um momento de fraqueza. Pedro negou Jesus, por que eu também não posso negar de vez em quando? Então, fiquemos atentos, vigiai e orai para não cairmos em tentação. Felicidade é algo muito mais profundo que a gente imagina. Dr. Bezerra diz que felicidade, ela não é um processo imediato.
ela não é o hoje. O Dr. Bezerra Espírito diz que felicidade também não é o futuro, não é a conquista. Eu vou me aposentar e serei feliz. Eu vou me casar e serei feliz. Não, a felicidade é o processo. E aí me permitam, para a gente encerrar o nosso encontro, um conto pessoal que eu acho que já devo ter falado aqui, mas eu nunca me canso, de um amigo. Eu me lembrei dele hoje, no passeio que eu e Luiz fizemos. Eu conheci esse amigo, ele tinha 11 anos. Eu também. Portanto, a mesma idade minha. Sabe o que me encantou nesse amigo? Eu estava levando marmita para o meu pai. Meu pai é pedreiro. Aposentou como pedreiro. Minha mãe é lavadeira. Então, eu sou de uma família de origem pobre e tenho muita honra de ter sido educado por aqueles dois fantásticos. Semi-analfabetos, todos os filhos conseguiram formar. Tem uma filha, uma irmã que faz doutorado, eu estou a caminho do doutorado também. Então, mas meu pai é pedreiro. E eu levava marmita para meu pai. E ele levava marmita para o pai dele. Mas sabe o que eu achei interessante naquele garoto? É que ele era um garoto que falava igual menina. Eu nunca tinha visto um rapaz que falasse igual menina, que andava igual menina. Eu achei aquilo interessante, curioso. Eu fiquei conversando com ele. Quem sabe eu entenderia, ele falando comigo, por que ele era daquele jeito. Nos tornamos amigos. No ano seguinte eu fui para a escola, e mudei de escola, que eu fui para a 5ª série. E nessa escola nova, nenhum dos meus antigos colegas foram para lá, só eu. Eram cadeiras para 2 alunos. Quando eu cheguei, estava tudo montadinho, as duplas. Eu fiquei sozinho na minha cadeira. Até que alguém bateu na porta. Professora, sou aluno. Aí ela disse, sente-se ali perto do Aloísio. Quando eu olhei, era meu amigo. Sentado do meu lado ainda. Vocês imaginam? Eu, naquela época, eu gostava muito de falar. Graças a Deus mudou isso. Mudou um pouquinho, né? Então eu gostava muito de falar e comecei a... E não escrevia matéria. Quando deu a hora do recreio, a professora falou, só vai sair quem escreveu tudo que estava no quadro. Aí eu fiquei para trás. Saiu todo mundo. Inclusive ele. E eu fiquei para trás. Doido para terminar logo, porque eu queria, né, comer a merenda. Naquela época a escola pública dava uma merenda muito gostosa. Pelo menos deve ser assim até hoje. Só que a minha imagem, a minha memória, né, me traz isso. E aí eu ouvi um ruído no fundo do corredor. Um grupo de garotos jogava papel, bolinha de papel nele. E ele encolhido. E chamavam ele de mulherzinha, de mariquinha, e outras palavras mais grosseiras que eu não vou repetir aqui. Eu fiquei apavorado com a cena. Chamei a coordenadora espalhou os meninos, pegou meu amigo, levou para a sala da coordenação. A aula voltou, meu amigo não voltou. Até que alguém veio e buscou o material dele e levou embora. Dia seguinte, meu amigo não apareceu. Eu perguntei, professor, o que foi que houve? Ela falou, ele foi transferido, que ele estava atrapalhando o funcionamento da escola. Olha que interessante. O que é a discriminação? Nunca mais ouvi meu amigo. Anos depois, na primeira edição do meu livro Terapêutica do Perdão, que hoje tem 200 mil exemplares vendidos, primeira edição, eu estava no Rio de Janeiro fazendo a palestra para 1.200 pessoas. Ao final, aquela fila para a dedicatória do livro. E um senhor de barba branca, já de idade. Quando eu fui fazer a dedicatória, eu perguntei, para quem? Eu pergunto sempre. Aí ele pôs a mão em cima da minha e falou, como é que está o seu Joaquim? Meu pai. E a dona Alice? Ele disse, conhece a minha família. Eu disse, está bem. O senhor quem é? Você não lembra de mim? Disse, mais ou menos, né? Disse mais ou menos, né, gente? Não lembro. Vou ser sincero. Aí ele falou assim, eu trabalhei com seu pai há muitos anos. Aí me veio, foi voltando, falei, e o seu filho, fulano de tal? Ele disse, depois a gente pode conversar um pouquinho? Posso. Terminei o livro, ele ficou me esperando. Aí disse, o que aconteceu? Ele falou, meu filho, seu colega, eu flagrei ele trocando beijo com outro menino.
com 15 anos de idade. Dei um soco no rosto dele e expulsei ele de casa. Minha esposa, que era empregada doméstica, chega do trabalho cansada e pergunta: cadê fulano? E as meninas, minhas filhas, disseram: olha, ele brigou com o papai e papai colocou ele para fora. Minha esposa saiu desesperada procurando o filho. E procurou até que acho que encontrou a patroa, foi na casa da patroa e falou com a patroa: meu filho foi expulso de casa pelo meu marido e ele é só uma criança, a senhora me ajuda. Aí a patroa falou: olha, ele pode morar na nossa casa na capital, ele vai cuidar da casa, não é aquele que te ajuda a lavar vasilha, arrumar a casa quando vem aqui? Ela falou: mas ele é tão bonzinho, então ele pode ir para lá. E o menino foi para a capital. E lá na capital, ele cresceu, fez 18 anos, montou um salão de beleza. O salão de beleza prosperou. O pai está em casa assistindo o programa do Chacrinha, quando na sala aponta aquela figura. Ele falou: Luiz, ele ficou com 2 metros de altura, cabelo comprido, bonito, igual da mãe dele, e os olhos da mãe, os olhos verdes, iguaizinhos da mãe. Quando eu olhei assim, eu, com pirraça, fui para o quarto. E aí veio a mãe, os irmãos, aquela festa, presente para todo mundo, como é que você tá, e beijo, e maquiagem para as irmãs, aquela coisa toda. Em dado momento, lá do quarto, eu escutei ele falando assim: mamãe, eu preciso fazer uma reunião de família, eu preciso falar com o papai. E aí, a mãe respondeu assim: você sabe que é seu pai, está lá no quarto, mas eu preciso falar com ele. Aí a esposa foi no quarto e falou: nosso filho quer falar com você. Ele disse: eu não tenho filho, eu tenho 2 filhas. Eu não tenho filho. Olha, o meu filho está querendo falar conosco. Vá agora para a sala. Você sabe que quando a mulher fala delicadamente assim, Luiz, a gente escuta. E aí eu fui para a sala. Chegando na sala, ele falou assim: papai, o senhor e mamãe não têm mais idade para pegar no pesado. O senhor está cheio de problema de coluna. Mamãe está com reumatismo por causa da água gelada, de esfregar chão. Então eu não gostaria que vocês trabalhassem nesse tipo de serviço, não. Mamãe faz um artesanato, o senhor faz alguma coisinha, mas trabalhar, vocês já não têm mais idade. Vocês criaram minhas irmãs e me criaram, então agora acabou, não precisa mais. Ele era o caçula. Aí o pai falou: meu filho, quem vai pagar aluguel, água, luz, farmácia, açougue, padaria? Dinheiro não cai do céu. Ele falou: não, com relação a isso aí, eu vou mandar um cheque todo mês para cobrir essas despesas. E com relação ao aluguel, nós vamos comprar uma casa para vocês agora. Eu juntei dinheiro e estou com dinheiro aqui. Então vamos escolher a casa para vocês. O pai disse: Luiz, é como se ele me apunhalasse. Ele me encheu de culpa. Eu que tinha tanto ódio dele, virou culpa. E aí, todo mês, o cheque chegava. Nunca atrasava. E o rapaz prosperou mais ainda. Tornou-se tesoura de ouro. Ele tinha um salão de beleza, e isso eu conheci. Eu sabia que era ele. No shopping mais caro do estado. Era o corte de cabelo mais caro. Era o dele. Carro zero, apartamento na área nobre, festa, namorados, década de 1980. SIDA, né? Ou AIDS.